Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 12 de setembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. Meu querido, minha querida, antes de a gente continuar a falar, sobre a palavra de Deus, vamos aos recadinhos de sempre. Na descrição do vídeo, a gente vai disponibilizar 3 links para você poder adorar o Senhor com música, exaltando, cantando, louvando a Deus. Também a gente deixa aqui os nossos endereços nas redes sociais. Você que está nos acompanhando pelo Face, Primeira Igreja Batista em Brodowski é o nosso canal no YouTube. Temos também no Instagram o @pib.bro. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, pode também nos acompanhar pelo Face no PibBro. E se precisar entrar em contato conosco, escreva para o nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos aqui na Igreja Batista começando um novo momento no nosso calendário de missões, e hoje começamos então com a campanha de missões nacionais. E por conta disso nós vamos meditar sobre o tema da campanha, fazer algumas meditações sobre o tema da campanha, que é Jesus Cristo é a única esperança. Para isso eu vou convidar você a meditar comigo em Atos 4, de 5 a 12, onde nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre a única esperança. Vamos ler? No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, eu quero colocar diante do Senhor este momento em que nós vamos meditar nesse texto, meditar nas tuas sagradas escrituras. Tudo que eu te peço, Pai, é que o Senhor, no nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, fale conosco, Senhor Deus, para que a nossa vida seja transformada de acordo com a tua glória. Eu te peço isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, antes de a gente começar a falar sobre esse texto e falar sobre o fato de Jesus Cristo ser a única esperança, eu quero contextualizar vocês. Qual é o contexto? O que está acontecendo? Acontece que o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram ao templo para fazer a oração de costume deles, e então um homem aleijado pediu uma esmola, e os apóstolos chegaram para ele e falaram assim: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse homem ficou em pé e começou a andar e começou a louvar a Deus, e todo o povo, todas as pessoas ali em volta deles viram isso, e muitas pessoas começaram
a se voltar para o Senhor Jesus, vendo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito, e então os apóstolos foram detidos pelas autoridades judaicas para que eles fossem interrogados. Quando a gente entra nesse texto, justamente o que está acontecendo é que no dia seguinte a isso, eles vão prestar o depoimento deles diante de um conselho judeu para explicar suas ações. Então, o texto que nós lemos é justamente esse momento em que o apóstolo Pedro toma a frente para poder falar e dar testemunho de Jesus Cristo diante desse conselho judaico que a gente chama de sinédrio. Com base nesse contexto e no texto que nós lemos, nós precisamos entender que Jesus é a única esperança. E isso é algo que o apóstolo Pedro está falando, explicando, enquanto ele dá o seu depoimento lá para o Sinédrio. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês é exatamente esse que está no verso 12. Só Jesus é capaz de nos salvar. E não há salvação em nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só em Jesus. Não existe outro nome, não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o portador da nossa salvação, é Ele, portanto, que é a fonte da nossa esperança, e sem Ele não existe salvação, e sem Ele não existe esperança. Eu quero que vocês saibam que se vocês estão procurando salvação em outra pessoa ou alguma outra coisa que não seja Jesus Cristo de Nazaré, você está perdendo seu tempo, porque essa salvação é como uma miragem. Você enxerga alguma coisa, mas quando você chega perto, você vê que isso é falso. Então, a mesma coisa acontece quando você está procurando outros tipos de esperança que não vem de Jesus Cristo de Nazaré. Essa esperança ela pode ser boa, ela pode te fazer sentir bem, mas ela não é uma esperança real e ela vai falhar em algum momento da sua história. Portanto, a gente precisa entender que Jesus é a única esperança, inclusive pelo que nós vimos na série da semana passada, que nós finalizamos na semana passada, o fim da história. A era eterna, o futuro bom e glorioso que Jesus reservou, ele só pode ser recebido por nós em Jesus Cristo. Sem Jesus, a gente não consegue receber de presente esse futuro glorioso e eterno que a Bíblia promete. Não existe outro nome pelo qual a gente receba um futuro de tamanha esperança quanto esse que Jesus Cristo de Nazaré nos dá. E porque ele nos dá um futuro glorioso, ele também reaviva e demonstra a sua esperança viva em nós, na nossa vida, através de uma série de coisas. Ele é quem perdoa a nossa culpa. Nós temos culpa diante de Deus, como seres humanos, pecadores, e Ele é o único que pode perdoar a nossa culpa e nos limpar dos nossos pecados. Ele é o único que pode nos livrar dos nossos vícios, daquilo que a gente se vê preso. Ele é o único que pode consolar o nosso coração partido. Ele é o único que pode curar as feridas da nossa alma, as feridas mais profundas da nossa alma. Ele é o único que pode transformar a nossa vida e transformar a nossa situação. Ele é o único que pode santificar a nossa vida para que a gente seja agradável a Deus. Ele é o único que pode fazer essas coisas. E por isso, meus queridos, é que eu quero dizer que aquilo que você precisa, aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem anseio, tudo isso você só vai poder encontrar e vai ser preenchido em Jesus Cristo de Nazaré. Você não pode encontrar essas coisas em outros lugares, outras pessoas ou outras fontes. A esperança viva e real e eterna
só pode ser recebida em Jesus Cristo de Nazaré. E, portanto, o meu convite para você é: vá até Ele. E se você não sabe o que fazer, por exemplo, com o seu medo, se você não sabe o que fazer com o seu pecado, se você tem medo das coisas que podem lhe acontecer no futuro, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus para que Ele possa te preencher da paz, da alegria, da plenitude, da esperança que você precisa, porque é nele que você vai encontrar a esperança perfeita. A outra questão que a gente pode se perguntar é: por que Jesus? Ou por que só Jesus? E aí o apóstolo também vai nos explicar algumas coisas. Como está lá no verso 10 e 11: a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Jesus, veio a ser a pedra angular, é o que diz lá no verso 11. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos em por que Jesus é o único caminho. Primeiro, porque ele tem o controle sobre toda a história. Jesus foi enviado pelo Pai. E as autoridades judaicas o mandaram para a crucificação, como tentando calá-lo, como tentando pará-lo, dentro de tudo aquilo que ele vinha fazendo e demonstrando do reino de Deus. E aí o que acontece? A crucificação mesmo fazia parte desse plano, de modo que nada do que foi feito, absolutamente nada, foi um plano frustrado de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Os planos de Deus não podem de maneira nenhuma ser frustrados. Deus não pode ser derrotado. Ele não fica de mãos atadas diante daquilo que ele quer fazer, como se ele não pudesse fazer. Nada, absolutamente nada, se desfaz nas mãos de Deus, no sentido de os planos dele não se realizarem. Todos os planos dele vão se realizar. E mesmo quando a gente pensa assim, mas que lógica existe nisso? Pode não ter lógica para mim e para você, mas tem lógica para Deus e ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Então, ele é totalmente competente para nos dar uma esperança que não falha. A outra questão muito interessante é que as autoridades judaicas entregaram Jesus para a crucificação, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Isso quer dizer que Jesus Cristo venceu a morte e que existe a aprovação de Deus sobre a pessoa de Jesus Cristo, de modo que ele é vitorioso. Ele é o nosso Senhor vitorioso. E se ele venceu a morte, então ele vence qualquer coisa. Nele existe esperança, porque ele ficou 3 dias morto, mas ele venceu a morte e ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Senhor de toda a esperança. Por fim, ele pode ter sido rejeitado por Israel, ele pode ter sido rejeitado pelo seu povo, mas ele era o escolhido de Deus. E por isso a pedra que foi rejeitada, como diz lá no Salmo 118, 22, é o apóstolo Pedro citando esse texto do Salmo, ele que foi a pedra rejeitada se tornou, por Deus, a pedra angular, a pedra que fundamenta tudo, a pedra que estrutura toda a nossa fé, todo o reino de Deus, todas as coisas fantásticas e maravilhosas da graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, o povo de Deus. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. E por isso ele é a única esperança. Ele venceu a morte e por isso ele é a nossa única esperança. Ele detém todo o plano de Deus nas suas mãos. E nada,
absolutamente nada vai ser frustrado desse plano. E por isso ele é a nossa única esperança. Você precisa de esperança? Você tem colocado a sua esperança em Cristo Jesus? Se sim, faz essa oração comigo. Se não, faz essa oração comigo também e coloca o seu coração diante do Senhor. Vamos orar? Gente, está tão calor aqui e eu quero pedir perdão desde já, porque eu estou suando muito. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida, Senhor Deus. Nós queremos declarar e reconhecer que o Senhor é a nossa única esperança e não há outra esperança a não ser que venha de Ti. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és o Deus soberano. Nós te louvamos porque Tu és o Deus todo vitorioso. Nós te louvamos porque o Senhor é o fundamento da nossa vida. E por conta de tudo isso, eu quero colocar diante de Ti o nosso coração. O nosso coração que precisa de restauração diante da culpa, que precisa de restauração diante das coisas que destroem partes da nossa vida. Eu quero colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor Deus, tão necessitado de graça, de consolo para o nosso coração triste, de ânimo para o futuro. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós te pedimos no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus, que o Senhor faça acender a chama da Tua esperança sobre o nosso coração. E não deixe que a gente tenha a esperança em nada e nem ninguém que não seja o Senhor Jesus. Se existe alguém que precisa de esperança nesse momento, que precisa de salvação e que está nos acompanhando neste vídeo, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor opere no coração, na vida dessa pessoa, Senhor Deus, porque Tu és a nossa única esperança. É nisso que nós fazemos essa oração e é nisso que nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos atenda. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e eu desejo para vocês a bênção do Senhor Jesus sobre a vida de vocês. Portanto, vão para que vocês sejam também bênção na vida das pessoas ao redor de vocês, sejam bênção no mundo ao redor de vocês, sempre firmados na única esperança, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe